Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Na noite de hoje, vamos conversar com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves. A cultura, eu particularmente, já com mais de 20 e poucos anos escrevendo, Neidmar, sempre fui não um crítico, eu gosto de ver a cultura assim, no patamar onde ela merece estar, né? A questão do patrimônio histórico, a cultura, então é uma coisa que eu gosto de escrever e faço minhas cobranças, que eu acho que, às vezes, muitos governos deixam a desejar e deixam a cultura tipo, no segundo plano, não vira como um plano de governo ou de município. Isso eu sinto falta ao longo dos governos de Erechim. E espero que com conhecimento, com qualidade, a gente possa mudar essa realidade, a gente ter programas de governo e não de partidos, que em 4 anos muda. Um dia, quem sabe, eu seja só um sonhador, um visionário, mas eu ainda torço que isso aconteça aqui no nosso município. Boa noite, Neidmar. Boa noite, Rodrigo. É um grande prazer estar contigo. A gente sabe da responsabilidade que tem e, particularmente, a responsabilidade que tu tem. A tua fala inicial dá conta disso, né? Nós vivemos um momento da nossa história cultural, né, em que o nosso país, aí não é Erechim, precisa virar a chave e transformar esse setor em algo que há bom tempo já poderia estar num outro patamar, mas agora é inevitável, né? Ou se faz isso, ou se perde o trem da história. E a minha trajetória nos últimos 30 anos, né, vem trazendo os passos disso, né? E o processo de construção, eu vou estar por dentro da criação da política pública para a cultura no nosso país, no final dos anos 90, né, quando se organiza essa tese de um sistema que seja capaz, né, de produzir essa política pública permanente, né, que não passa pelas organizações que ocupam os espaços públicos, né, e sim uma política real. E agora são enfrentamentos permanentes, né? Nós estamos hoje, por exemplo, brigando para que a Paulo Gustavo passe na Câmara dos Deputados, né? O secretário nacional de Cultura está se colocando contra, né? E são cenários que vão nos colocando sempre à frente, né? De uma perspectiva muito real de fazer com que a economia criativa, que a gente está lançando um programa em março, consiga provar para os céticos o papel disto no desenvolvimento econômico. Vou dar um exemplo aqui prático, porque como às vezes a gente fica aquela pulga atrás da orelha, lógico que está na sua cidade menor, acaba tendo pressões, mas às vezes tu tem que ter convicção e não ceder a pressões, eu sempre digo. Vou dar um exemplo. Historicamente, a URGS, um tradicional curso de arquitetura da URGS, traz uma turma para Erechim para ver a Arte Deco. Erechim é um exemplo para o Brasil. Os caras de Porto Alegre fazem quase 400 quilômetros para vir em Erechim, uma aula prática do que é Arte Deco. Erechim tinha uma lei da cidade limpa, mudou, não vingou, e muda e coisa, para melhorar as fachadas do centro antigo, o centro velho, aquelas 3 primeiras quadras. Nós temos muito, não vingou. Por que não vingou? Estamos falando de cultura, estamos falando de história do município. Nós temos um Castelinho, que é o maior prédio em madeira, mais antigo do Rio Grande do Sul, que, por mais que você fale, parece que tem uma estigma no Castelinho, a pessoa tem medo de colocar a mão lá. Isso eu sinto. Eu vi várias pessoas tentando, mas parece que teve um prefeito lá atrás, teve um problema, que ele fez uma obra porque não queria que o Castelinho caísse e se encomendou durante 25 anos. Então, mas ninguém quer botar a mão no Castelinho. Daqui a pouco vai cair. Eu tenho fotos dele com uma mulher do Botafogo, eu tenho fotos dele com um pinheiro, um temporal que caiu. É muito forte em torno, parece que ele não cai, mas uma hora ele não vai resistir.
Aí, quando cair, vão querer achar culpados. Aí eu vou fazer uma relação bem grande de quem são culpados. Que uma edição inteira vai dar isso. Se vocês verem esses dois exemplos, a própria prefeitura, nós não temos um museu, nós temos 105 mil habitantes. Falta muita coisa para Erechim, eu vejo. Falta muita coisa para Erechim nessa área, mas eu acredito, como um sonhador e querer bem onde eu vivo, que nós vamos chegar nesse momento, viu, Neidmar? O momento que a gente está vivendo, eu tenho que te dizer isso é com um sentimento muito ainda sem encontrar as alternativas viáveis, né? E não é só em Erechim, é no estado todo, é no país inteiro. Nós temos os nossos museus abandonados, os principais museus de Porto Alegre estão há muitos anos, né? O Museu da Comunicação, o Hipólito da Costa, e aí assim por diante, né? O próprio Marques, recebeu um pouquinho mais de condições financeiras por conta de um processo de financiamento, né? Nós tivemos no país, durante um período... E o Marques tem umas empresas fortes que ajudam, que é importante, né? Como foi o São Pedro, como muda as coisas, né? E nós tivemos o Monumento, né? O Monumento foi um projeto incrível lançado no país, né? Há 10 anos atrás, que tinha essa finalidade, né? Quer dizer, de manutenção, conservação e restauro, né? do patrimônio material cultural do nosso país, né? Então, nós não somos aqui uma ilha em relação a esse tema, né? Então, sabemos que temos muitas dificuldades, né? Temos uma pauta, né? Eu me irmano contigo de ser um sonhador, sempre fui, sempre serei, né? Porque é dessa maneira que eu entendo que tu consegue avançar. Tu precisa pôr a mão, tu precisa verificar as possibilidades, vem para cá, vem para lá. O caso do Castelinho foi isso. Entramos com um edital para fundo de bens lesados no Ministério Público RS, e o que venceu foi um projeto da Secretaria de Segurança Pública do Estado para a compra de caminhões de bombeiro. Lá estávamos nós, lá estava o Museu do Carvão, lá estava o Memorial do Rio Grande do Sul para mais uma fase, né? Então nós temos fontes permanentes de busca de recursos, né? Aonde vai dar, aí é um outro cenário. Mas tem que estar presente, tem que se colocar quando tem esses recursos. Sempre né? estamos presentes. Essa questão então, nessa área é fundamental ter um setor de projetos fortes, né, Edmar? Nós temos, esse é o nosso... eu venho dizendo isso, que quando eu estava ano passado no Estado, né, na Secretaria de Cultura do Estado, foi o status que fez com que esse salto para um FAC, um edital de fundo de cultura por mês, fosse lançado. Uma estrutura maior, mais robusta, né? E focado, que é o que nós estamos em processo de construção. Nesse primeiro ano, a equipe nova, ela entra, começa a se adaptar, conhecer o funcionamento, que é muito subjetivo, para cada ação, né? Tu tem uma situação nova, isso internamente na administração pública também é complexo, né? E para esse segundo ano, o foco é a finalização ou a conceitualização desse setor de fomento. Uma Secretaria de Cultura, em qualquer lugar do país, não sobrevive sem um setor de fomento. Perfeito. Nós tivemos agora essa semana, no último domingo, a abertura do Natal. Neidmar, historicamente, a gente vê que as licitações do Natal elas demoram para acontecer. A população fica inquieta, porque outros municípios têm, Erechim não tem. Parece que, é a mesma coisa que eu falei do Castelinho, parece que acontece na celebração do Natal. Não é desse governo, vem acontecendo ano a ano, se repetindo. Por que chegamos nesse momento com a incerteza se vai inaugurar no dia, por que não se antecipa? O que acontece na intramuros que chega nesse momento e tem toda essa dúvida pela população? Isso é um processo delicado, né? Porque eu sinceramente não acredito que a licitação seja o melhor formato, né, de execução de projetos de qualquer natureza dentro do setor público. Ele há muito tempo já não serve, não dá conta, né? Pode ser que para os órgãos de controle... Porque não entregam, né? O mais barato não entrega, às vezes. Claro. Então, é isso, né? Quer dizer, o ciclo de licitação para o Natal desse ano passou por 3 etapas. Uma primeira, não habilitou as empresas que participaram. Uma segunda, não habilitou as empresas que participaram. Numa terceira, uma empresa nova habilitou, ainda teve recurso e tal, né? Então, o que já falávamos isso no início do ano, né, com o secretário-geral de governo, Marmentin, para o ano que vem, para o próximo ano, é uma portaria, no início de janeiro, determinando quais servidores serão responsáveis por isso, e a licitação no máximo em junho. Vamos botar a mão nisso. Porque quando as empresas não habilitam no processo licitatório, quer dizer, por que tu vai participar de uma licitação sabendo que está faltando documento? Então, se tu faz isso no meio do ano, isso não ocorre, né? Porque o objetivo, muitas vezes, das empresas é buscar os aditivos que as licitações permitem, né?
Então, Os famosos 20%, mais ou 25%, menos, 25% agora, né? É. Então, é dessa lei, maneira, né? É dessa maneira que tu vai corrigindo, né? Então tu perde aí 45, 60 dias, resumindo. Por isso antecipar para junho. Sim, tem que antecipar para junho. Outra questão, domingo, o que ganhou as redes sociais, teve elogios, abertura, mas teve muitas questões na lei dos fogos que nós temos, que alguma parte dos fogos teve muito barulho. E o município que é para cumprir a lei, e o município não cumpre a lei. Sim. O que houve nessa questão? E teve realmente ou era só... Não teve. Tanto que o compromisso e o contrato para a empresa contratada é que ela respeitasse a lei municipal e a lei estadual quanto a decibéis, né? Então, isso o que tinha, nós tínhamos junto dos fogos uma musicalização nesses fogos, né? E, claro, a manifestação do público em relação a isso, que tu sabe que quando isso acontece, o público também se manifesta. Neidimar, hoje eu acho que um tema que está muito em alta, uns estão aproveitando, outros não, mas é um caminho sem volta, como nós falamos no início também da cultura, com relação à economia criativa. Nós tivemos um projeto aprovado na Câmara de Vereadores, pelo vereador Aridal Zotto, que é muito interessante, eu li o projeto, eu vejo ações dentro da Secretaria, mas o que é a economia criativa na prática, para a população entender, quem que pode participar, como que funciona isso? Sim. Bom, primeiro dizer que nós, no final desse primeiro trimestre, com os parceiros, né, somos hoje uma referência em centro acadêmico do Estado, né, e com parceiros que a gente está firmando já, fizemos o Fórum de Economia Criativa na Expo, né, para dar, digamos assim, um spoiler do que isso significa, né. Trouxemos o coordenador do mestrado da FEVALE, né, o professor Cristiano Moreira, e a Carol Biberg, que é a coordenadora do RS Criativo, que é uma estratégia do Estado, com uma centena de cursos de formação. Então, nós vamos lançar o nosso programa, o Programa Municipal de Economia Criativa, tá? Aqui em Erechim. Tá? Está previsto com esses parceiros com 3 vertentes, né? Com 3 focos. Né? Primeiro, formação, né, do agente cultural ou daquele que queira investir nisso, né? Conhecimento de causa sobre formação de processo criativo. O segundo, que é a produção do bem, que na primeira fase, né, se desdobra. E a terceira é a comercialização desse produto criativo, né, em todos os eixos do sistema. É um programa permanente, porque isso está dentro do nosso Sistema Municipal de Cultura, que alteramos a legislação esse ano e passou a reconhecer colegiados setoriais, sistema de formação e qualificação permanente e também sistema de monitoramento, sistema de avaliação, né? E mapeamento. Então, é um processo onde, através dessas ações criativas e do intangível, do infinito, né, que é o recurso criativo, quer dizer, o principal eixo do recurso criativo é que ele é infinito. Agora, o petróleo, não. Claro. Entendeu? É o entendimento do terceiro milênio, né, para um processo de... A economia criativa, olha o que é interessante. A economia criativa, se eu estou errado, me corrige, né, Edmar? Eu tenho lá 75 anos, eu não sirvo para o mercado de trabalho. Se eu vou lá e escrevo um livro, que é o intangível, o infinito, eu passo a ter valor dentro da questão. A economia criativa acaba me contemplando, né? Com certeza. Eu acho que é por aí o caminho, claro, né? Claro. Não, e isso, por exemplo, o Cris, que está lá na FEVALE, no mestrado de indústrias criativas, isso pode acontecer, inclusive, naquele espaço, né? Quer dizer, na fábrica, que teoricamente não existe isso, porque ela é robotizada, porque ela já está pronta, ela já executa a sua tarefa, né? Mas, claro que não. Se por exemplo, a Dobra, uma empresa, cito para não citar ninguém daqui, que produz carteiras, né? O esquema da Dobra é o seguinte, né? Não existe diferenciação de salários, todo comentário é tratado como programa interno, que vem de fora, que vem de quem quer que seja, né? E aí, quem quiser conhecer, dá uma olhada na Dobra. Mas eu vou te dar outro exemplo, tá? Uma pessoa chegou há alguns meses para mim e disse, olha, eu sou formado em Educação Física e não consigo passar em nenhum concurso ainda e tal, e estou trabalhando, cuidando de casa, assim, né? E de empregada doméstica, né? E eu estou ganhando pouco, né? E algumas pessoas vêm conversar comigo por me ver tratando desse tema. E eu disse, mas então tu é formado em Educação Física? Sim, sou formado. Então, põe o seguinte, ó, te coloque no mercado para, enfim, né, trabalhar em casas, né, com essa especificidade. Quer dizer, tu pode atender a casa nos serviços, né, mas também pode, para os filhos daquelas pessoas que moram naquelas casas, montar um programa focado na tua formação. 3 semanas depois, 4 semanas depois, um pouquinho mais talvez, ela voltou a conversar comigo e disse, dobrei o salário. Quer dizer, tu tem a ferramenta dentro de ti, mas tu ainda não consegue operar ela, né? Então, essa expansão desse olhar
que passa por esses eixos humanos, né? Imaginação, coragem, paixão, né? Persistência, é eles que vão movimentar esse setor todo. E, claro, ainda é muito novo no Brasil. O conceito de economia criativa no planeta é da década de 90, Tony Blair na Inglaterra. Né? É ele que enxerga esse cenário. Olha, nós não podemos baixar o nosso PIB. Como é que nós vamos fazer? Então, as máquinas estão todas a 1000. Então vamos investir nisso aqui. As pessoas. Aí é a questão, né? Exatamente. Nas habilidades descobrir que ela pode, exatamente. Claro. Até porque, né, Rodrigo? Se eu estiver errado, me corrijam. Né? Quer dizer, o que das habilidades humanas o equipamento, a máquina, o robô consegue fazer? As principais habilidades humanas? Nada. Então, aquele momento de loucura que tu tem uma ideia, que depois tu vai botar em prática, ele vai ser pragmático no que faz. A inteligência artificial, ela vai pragmática. Até ela pode evoluir, vai evoluir. O 5G vai colocar uma dificuldade, mas também vai fazer as pessoas ter que melhorar a sua qualificação para estar no mercado. Claro. Isso, quem sabe, vai ter que subir junto. Né? Até porque esse é um processo que, ao mesmo tempo que ele se desenvolve, por exemplo, a inteligência artificial, ela tira espaço de mercado de trabalho direto. Claro. Entendeu? E aí? Entendeu? Daqui a pouco tu tem um número de desempregados no planeta que tu não consegue mais, se não tiver um forte programa de governo. A maior cidade da América Latina, São Paulo, a nomenclatura da secretaria é a Secretaria da Cultura e Economia Criativa. São Paulo é assim. Então já estão de olho. Se é a maior cidade da América Latina, né? Se fosse um país, estaria lá entre os primeiros. O que significa isso? Neidmar, outra questão que nós teremos uma reforma administrativa em janeiro. Em Erechim deve ter uma sessão extraordinária até o final do mês, na Câmara de Vereadores, onde, neste momento, esse ano tu teve que se manter num orçamento, numa questão de cargos e coisas em cima do que tinha lá atrás para poder receber o dinheiro da Covid, uma lei do Bolsonaro. Então, o governo que entrou não pôde ainda fazer essas... Agora vai poder, para a gente entender no dezembro. Então, está em andamento. Provavelmente, nessa reforma, o turismo deixa... O turismo deixa de fazer parte da cultura e vai estar junto com o desenvolvimento econômico. Olha, eu particularmente acho uma grande ideia, eu já escrevi várias vezes sobre isso, porque eu vejo que o turismo tem que ter um olhar empresarial em cima, que ele é uma fonte de renda, e a nossa região é muito bonita. Com certeza. O seguinte, falta nós tirar a economia criativa dessas pessoas nessa região e com o apoio do setor público. Né? Eu acho que isso talvez vai ter mais tempo para pegar essa cultura e economia criativa dentro da Secretaria, e vai ser bom para o desenvolvimento. Tem mais uma área de economia que tu pode ajudar a alavancar, né? Com certeza. Com certeza. Inclusive, esse trabalho que foi feito esse ano, o CODER, o Poder Público, né? As instituições reconhecendo essa transversalidade, isso é fundamental. Né? Inclusive, o vice-prefeito hoje, interino, secretário de Desenvolvimento Econômico, né? O Flávio tem uma visão muito boa, muito interessante, né? Ele está pronto para isso. É uma figura que no seu histórico de vida tem esse processo criativo, né? Naquilo que faz, naquilo que fez, né? Então, é um cenário também posto, né? Se tu fizeres um levantamento aí nos municípios do país, do estado, em muitos casos o turismo já está no desenvolvimento econômico por ser um gerador, um potencial, vamos lá, voltando à ideia central, né? De, quer dizer, garantir essa sustentabilidade ambiental, garantir esses eixos que a natureza, né, decora cada região, né? Os espaços que estão no nosso Vale do Dourado, com todo respeito, por exemplo, a Bento Gonçalves, né, não perde nada para o Vale dos Vinhedos, nem para Caminhos de Pedra. Só investimentos, até um investimento. Isso, junto com o desenvolvimento econômico, cria-se as condições para isso, do ponto de vista técnico. Tu vai ter mais visionários, que nem a Vila Trentim, alguém que está fazendo, que é maluco. Imagina a Vila Trentim em Gramado e Canela, que seria, porque é uma estrutura gigantesca. Sim. Olha como é importante o turismo. Agora, Rodrigo, só para não perder né, o que o turismo fez esse ano na Secretaria da Cultura foi organizar política de turismo no município. Nós temos lei do turismo rural, temos um sistema municipal de turismo organizado, temos um plano, né, de turismo. Teve recentemente o secretário estadual, o Santini, aí tem aquela questão daquela cooperativa com as empresas da região que fizeram, que isso é muito importante também. Muito importante. Tem passos eu diria passos fundamentais que 2021 só vai se enxergar lá na frente, 2022, 2023. Eu vou dar um exemplo aqui de turismo para tu ver como é que ele precisa de ser integrado com os municípios, que sozinho ninguém faz nada. Em 2013, Neidmar, eu estava no Palácio Balbi, em Veneza, numa audiência com a secretária de Turismo de Veneza, Giorgia Andriusa.
O carguinho que ela tinha, né? Não é um cargo pequeno. Hoje ela é parlamentar, lá foi eleita. Sim. A Jorge Endrusa disse que o Vêneto tinha 80 municípios. E o sonho dela, enquanto secretária de turismo ali da região do Vêneto, de Veneza, era fazer uma ciclovia entre esses 80 municípios. Não uma ciclofaixa, uma ciclovia para ligar. Sim. E disse, se o município disser não, o projeto acaba. Olha que profundo isso, Exato. né? Para mostrar como é importante interligar os pontos. O pensamento de desenvolvimento regional de turismo tem que ser... Marcelino tem a sua peculiaridade, mas tu tem que pensar regionalmente para a coisa dar certo, né? Inclusive, eu não sei se a comunidade sabe, né, mas hoje coordeno o Conselho de Dirigentes Culturais da MAU, né? E são sessões ordinárias mensais, né? Alguns municípios ainda não se sensibilizaram para o que tu acabou de falar, né? E, portanto, ainda ficam... não tem dinheiro lá, então... Né? E na última sessão ordinária que fizemos, agora na Expo, né, nós amarramos uma proposta que eu encaminhei para as secretárias de Cultura, a maioria é Educação, Cultura, Esporte e Turismo, né, dos nossos municípios, da realização do primeiro modelo de evento, né, formato feira, das potencialidades de cada um desses municípios, e vamos lançar em Erechim, no ano de 2022, no Parque Gracier. Já conversei com o Fábio, ele acha a ideia interessante, tal, assim como o Enarte, que vai acontecer lá também. Aquele espaço é um espaço fantástico, né? Um espaço, qual cidade tem um espaço como o Parque Gracier e um polo de cultura como o nosso? Então, quanto mais, tem que dar mais vida. Né? Exatamente. Então, assim, imagina, eu peço para o teu telespectador imaginar uma feira de potencialidades de todos os municípios de uma região. O que tu vai ver, o que tu vai sentir, o que tu vai presenciar, o que tu vai descobrir nesse espaço, né? E o network que isso propõe. Esse é o fundamental. Entendeu? Né? Que nada mais, hoje é rede, é conhecimento, conhecer as pessoas, poder avançar. Exato. Né? Mas isso aí, Edmar, nós temos chegou ao final, um bom bate-papo. Foi só um geral, ver qual é o nosso desafios, né? Nem entrou na tua gestão e coisa e tal. Vamos entrar, qual é o nosso desafio daqui para o futuro. É verdade. Que eu acho que essa é uma questão importante. O que a gente fez para trás, cada um fez o que deu para fazer. Agora, vamos olhar para frente e tentar avançar no que de bom foi feito. Eu acho que esse foi o objetivo dessa entrevista. Exatamente. Te agradecer, sempre à disposição, a secretaria está reorganizada dentro da estrutura que hoje está posta lá, temos o arquivo, que está todo o pavimento térreo é arquivo histórico hoje, fizemos isso esse ano. Entrei nessa questão, criar o arquivo, eu quero ver um dia um local, sentir o cheiro do livro, nós falávamos outro dia com a Morgana. Exato, foi boa. A cheiro do livro, a biblioteca você tem que sentir o cheiro do livro. E Erechim, como trocou muito ao longo do tempo, tu não sente o cheiro do livro. É verdade. Tu tem um local fixo para sentir o cheiro. Mas isso é para um outro momento, né? Então, para não perder a oportunidade, o processo de doação do Francisco Gró, do projeto dele para a construção do arquivo da biblioteca no outro lado da rua, está consolidado. Então, agora é esse setor de fomento, que vai se mexer todos os dias. Né? O setor de projetos da prefeitura é muito amplo, né? Mas o setor de fomento na cultura é um outro olhar. Né? Então, nós estamos lá, a biblioteca também, né? Ela ocupa agora tudo, ela já ocupava a parte terra, mas o anexo, o fundo também, nós estamos com a nossa sala de estudos, de pesquisa, com a bibliotecária junto, né? E a parte superior, o administrativo da secretaria e também um auditório para quaisquer ações. Fomos lá que nós fizemos aquele encontro com a Morgana Marcon. Obrigado, Edmar. Conversamos em outro momento. Se não falar mais contigo, um bom Natal, um bom Ano Novo. Aí estamos chegando ao final do ano, né? E assim, pessoal, chegamos ao final dessa entrevista com o secretário de Cultura e Esporte do Erechim, Edmar Alves. Sobre o quê? Sobre o que nós vamos fazer a partir de agora na cultura. Erechim precisa e região precisa. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.